Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero Carlos e eu faço parte do Ministério Esperança de Israel. E eu tive esse convite da nossa querida irmã Camila Martins, ao qual é idealizadora deste canal, né, que vocês me assistem nesse momento. E todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas, ela tem falado de vários temas bíblicos, né, várias situações, tudo voltado na palavra, porque nós temos que estar embasados na palavra de Deus, e tem sido um canal muito abençoado, que tem atingido a vida de muitas pessoas, e ela me deu essa oportunidade de trazer uma breve mensagem, uma breve pregação sobre o tema deste mês de abril, o tema fé, que é um tema muito vivo, né, muito importante para nós falarmos e discorrermos nos dias de hoje, pois a fé ela é muito importante, ao ponto do escritor de Hebreus dizer que sem ela é impossível agradarmos a Deus, né? Diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. E nós vamos nos embasar um pouco na palavra, né, do que é realmente a fé, onde nós temos que direcionar a nossa fé para sermos bem-sucedidos, e também vamos falar de alguns exemplos, né, de homens e mulheres de Deus que tiveram as suas fés voltada para o lugar certo, a fé em Jesus Cristo, no nosso Senhor e Salvador, a fé naquilo que não se vê, como Paulo diz, e também nós vamos discorrer sobre esses versículos. Eu quero começar como texto base lá no livro de Hebreus, né, onde praticamente o capítulo 11 fala inteiramente sobre fé, nos dá tanto conteúdo sobre esta pequena palavrinha, mas que tem um poder muito grande. E no versículo 1 do capítulo 11, o escritor diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Então, essa é a definição de fé perante a palavra, queridos. Quando muitos perguntam, você acredita em Deus, você acredita em Jesus, mas você nunca ouviu, você não sabe se ele existe ou não. Isso é ter fé, queridos, é crer em Cristo, mesmo que nós não o vejamos com os nossos olhos carnais ou físicos, né? Mas nós cremos em nosso coração de que ele existe, de que ele é o nosso Senhor e Salvador e de que só existe um caminho, que é o caminho do Senhor Jesus. Ele é o próprio caminho, ele é a própria palavra, ele é a vida, né, que é a vida eterna, como diz a sua palavra. Então essa é a definição de fé, queridos, é você crer em Deus, mesmo que você não possa contemplá-lo com os seus olhos, mas você crê na sua existência. Você crê em seu coração de que ele é o verdadeiro Deus e de que Jesus é o único caminho. Por isso a importância de nós enraizarmos a nossa fé, aplicarmos a nossa fé em Jesus Cristo, e não nas coisas terrenas, não nas circunstâncias, nos acontecimentos, nas pessoas, né? Porque tudo isso aqui há de passar. Fazendo um link na palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, olha o que Paulo diz e veja se não tem a ver com o que o escritor de Hebreus está dizendo no versículo 1 do capítulo 11. Vamos ver lá, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Então Paulo praticamente também está enfatizando de que nós temos que acreditar, viver, depositarmos a nossa confiança e a nossa fé não nas coisas que nós vemos. Ele cita de que as coisas que hoje os nossos olhos contemplam são temporais, são passageiras, né? Entre outras palavras, ele diz, olha, tudo isso que você está vivendo aqui, uma hora vai passar. Mas se você coloca a sua fé, a sua confiança nas coisas que você não vê, ou seja, nas coisas espirituais, certamente estas coisas são eternas. Então, tanto o escritor de Hebreus como Paulo, aqui no livro de 2 Coríntios, estão nos instruindo a termos a fé, a confiança em Deus, em Cristo Jesus. Porque ainda que nós não podemos hoje contemplá-lo com os nossos olhos, nós cremos em nosso coração, nós o amamos sem sequer conhecê-lo pessoalmente, mas nós temos a certeza de que ele existe. E isto é a definição de fé, meus queridos. É você acreditar em Jesus, mesmo mediante as situações adversas, mesmo quando você passa por muitas dificuldades, mesmo quando tudo parece que não vai dar certo. No seu coração, você tem a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas e de que você e eu somos apenas forasteiros, somos apenas peregrinos em terra estranha, mas que já já
Eu creio que não só ou pela vinda de Cristo ou pela morte física nós o encontraremos na glória. E essa fé que Deus nos instrui, que Deus quer que nós tenhamos, a fé nas coisas do reino. Eu quero também compartilhar com os irmãos um exemplo, né, de um povo que teve fé independente da situação de conhecer a Cristo. E assim Pedro os elogia dizendo na sua carta lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, eu vou ler o versículo 8 e 9, que diz assim: ao qual não havendo visto amais, ao qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aqui nós temos algumas lições, queridos, mas a primeira e muito importante, Pedro diz, olha, ao qual não havendo visto amais. Ele está falando de Jesus aqui, que aquele povo não andou com Jesus como Pedro e os discípulos andaram. Eles não puderam contemplar a face do Senhor e talvez nem vivenciaram ali os grandes milagres que Jesus tinha feito ali com os discípulos. Mas mesmo sem sequer ter visto Jesus, ao qual não havendo visto, Pedro diz, amais em vosso coração. Então esta é a fé que o Senhor quer que nós tenhamos, que não dependa das circunstâncias, de nós termos que ver o que Deus ou Jesus vai fazer em nossa vida, mas que nós creiamos na palavra do Senhor, que nós venhamos crer nele como o único e suficiente Salvador de nossa vida. E ele termina dizendo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Olha que palavra tremenda, queridos. O que é o fim da nossa fé? O que vai acontecer quando nós dedicarmos a nossa fé em Cristo? Qual é o fim de tudo isso? Certamente é a nossa salvação. Porque quando nós esperamos em algo que nós não vemos, mas nós cremos e acreditamos em nosso coração, certamente nós estamos nos preparando para aí sim encontrarmos com Jesus na glória. E esse, querido, certamente é o encontro, ou deve ser o encontro mais almejado de todo cristão. O cristão não tem que se basear na circunstância, meus queridos. O cristão não precisa que as coisas aconteçam na sua vida para que ele realmente tenha fé ou para que ele realmente acredite em Cristo. Mas se nós colocarmos Jesus em nosso coração, se nós buscarmos primeiro as coisas do reino, se nós guardarmos tesouro no céu, certamente onde a palavra diz que a traça não corrói e que o ladrão não pode roubar, aí sim nós estaremos embasando a nossa fé no que é real e verdadeiro, e assim Deus vai se alegrar da minha e da sua vida. E eu quero finalizar, queridos, com uma palavra que fica no livro de Abacuque. Abacuque, ele começa no primeiro e no capítulo 1 e 2, ele começa a indagar a Deus, talvez ali num momento de indignação. Mas no capítulo 3, a partir do versículo 17, Abacuque compreende o que realmente é ter fé, o que realmente é acreditar em Deus independente da circunstância. E ele diz assim, no seu capítulo 3, no versículo 17, aquele famoso versículo que diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então esta é a palavra de fé, queridos, que eu deixo para você nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Entenda isso. Abacuque está dizendo, olha, não importa se a situação vai ser favorável, não importa se vai faltar isso, se vai faltar aquilo, mas todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aqui ele reconhece que a sua fé precisa estar enraizada em Deus. E talvez aqui ele não poderia contemplar o Senhor. Ele contemplaria as situações, mas ele diz, olha, a situação não importa. Não importa se vai faltar algo para mim, se não vai ter nada, mas eu creio que o Senhor é o Deus da minha salvação. E isso, queridos, é um grande exemplo de fé. Entre outros exemplos que você pode ver no capítulo de número 11 de Hebreus, o escritor ele cita Noé, ele cita Moisés, ele cita Abraão, ele cita Enoque, ele cita a situação de Noé, por exemplo, de que Deus dá o mandamento, ele instrui ali Noé a fazer a arca naquele momento, e Noé talvez não sabia nem por onde começar, mas ele teve fé na promessa. Ele creu no Senhor, sem talvez conhecer nada, porque certamente se Noé olhasse para a sua própria força ou para a sua capacidade, mediante a toda aquela estrutura que a arca precisava ter, eu acredito, queridos, piamente, de que Noé não seria capaz de fazer. Mas Noé, ele exerce a sua fé. Ele simplesmente crê no que o Senhor falou. E ali ele consegue exercer, e a Bíblia diz
que ali ele se salva junto com a sua família, naquele grande dilúvio que dizima praticamente toda a terra, a não ser a família do próprio Noé. Também cita Abraão, que a Bíblia fala que ele herdaria tantas terras, que seria pai de multidões, mas de que em vida ele não tinha usufruído daquilo tudo. A Bíblia diz que enquanto eles viveram, eles viram a sua promessa de longe, mas eles contemplaram-a no seu coração. Abraão creu no Senhor Jesus, ele creu no Senhor independente do que ia acontecer ou não, ao ponto de ter recebido a promessa do seu filho. E quando Deus fala a Abraão, eu quero o seu filho como sacrifício, ele simplesmente, sem titubear, leva Isaque ao cume do monte para sacrificar, porque ele estava mostrando ali que a sua fé não estava embasada nas coisas terrenas, ainda que tratasse de uma coisa muito importante para ele. E nós que somos pais e mães que estão ouvindo essa mensagem, pode entender a dificuldade que é você levar o seu próprio filho para sacrificar. Mas quando a nossa fé está embasada no Criador, no dono do céu e da terra, naquele que nos faz a promessa, naquele que é fiel para cumprir, nós não olhamos para as coisas terrenas, queridos. Nós literalmente fazemos como Jesus nos instruiu: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Guardai tesouro nos céus, onde a traça não corrói, onde o ladrão não pode roubar, não aqui na terra. Ou seja, nós somos instruídos a todo momento na Bíblia a direcionar a nossa fé em Cristo Jesus, naquilo que hoje nós não podemos contemplar com os nossos olhos, mas nós cremos em nosso coração que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa, não porque eu estou falando, mas meditar mais na palavra. Eu sugiro que os irmãos que estão me ouvindo nesse momento meditem no capítulo 11 do livro de Hebreus, onde fala somente sobre fé, exclusivamente sobre fé, e nos dá vários subsídios, né? Nos dá vários conteúdos que nos ajuda a entender o que realmente é ter fé, com vários exemplos de homens e mulheres, porque cita até também Sara, nesse capítulo, sobre a importância da fé, desses grandes heróis da fé que nós vemos na palavra, e que a palavra possa falar muito mais ao seu coração. Eu fico por aqui, eu desejo que todos tenham uma noite abençoada e que você continue nos caminhos do Senhor. Se você ainda não tem Jesus, aceite-o, porque certamente Ele é o único caminho para chegarmos até o Pai. E depois, como disse Paulo, tudo isso que nós estamos vivendo há de acabar, queridos. Mas a eternidade nos espera. A Bíblia diz que nós temos dois caminhos, o estreito e o largo, mas cada caminho tem o seu destino. Que nós possamos optar pelo estreito, que ainda que seja de perda aqui na terra, será de ganho na eternidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E obrigado, minha irmã, por esta oportunidade. Que Deus continue te abençoando, continue abençoando esse canal e que esse canal venha chegar a cada vez mais vidas, falando do Evangelho genuíno, que fala de Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. A paz do Senhor a todos, uma boa noite.